Sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica, aqui Pastor Everton Ferreira, e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira ainda este ano. Nós estamos num Plano Anual de Leitura Bíblica que se consiste em nós lermos trechos da Bíblia, e esses trechos vão se completar numa leitura inteira da Palavra de Deus. Vem com a gente, porque nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira. Vamos à leitura de hoje! Dia 177, nós vamos ler 2 Samuel 22, Isaías 14 ao 16 e 2 João. 2 Samuel 22. Cântico de Davi em ação de graças. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele está virado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo, pois, ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do resplendor que diante dele havia. Brasas de fogo se acenderam, o Senhor trovejou desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas, do alto, o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Senhor, porque todos os seus juízes estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com que é fiel, fiel te mostras, com o íntegro também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abate os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés, pois me cingiste de força para o combate, e me submeteste os que se
se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiavam, e os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como o pó da terra, esmaguei-os e como a lama das ruas os amassei. Dos conflitos do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou do meio dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Vamos ler agora Isaías 14, a volta de Israel para a sua terra, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. A eles se juntarão os estrangeiros e eles farão parte da casa de Jacó. Os povos os pegarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel terá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Os israelitas terão como prisioneiros aqueles que os tinham aprisionado e dominarão os seus opressores. Hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Povo de Israel, no dia em que Deus vier a dar-lhe descanso do sofrimento, das angústias e da dura servidão que lhe foi imposta, você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Como cessou o opressor, como acabou a tirania. O Senhor quebrou o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores que feriram os povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominavam as nações com perseguição irreprimível. Agora toda a terra descansa e está sossegada. Todos dão gritos de alegria, até os ciprestes se alegram por causa de você. E os cedros do Líbano exclamam: desde que você caiu, ninguém mais vem para nos cortar. Lá embaixo, o mundo dos mortos se agita por causa de você, para sair ao seu encontro quando você chegar. Por sua causa, ele desperta as sombras e todos os príncipes da terra, e faz levantar dos seus tronos todos os reis das nações. Todos estes começam a falar e se dirigem a você dizendo: então também você enfraqueceu como nós? E você se tornou como um de nós? A sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas. A sua cama é de larvas, e os vermes são a sua coberta. Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos, no mais profundo abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão: é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos, que transformava o mundo num deserto e arrasava as suas cidades, que não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis das nações, sim, todos jazem com honra, cada um em seu túmulo, mas você é lançado fora da sua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos traspassados à espada e que descem à cova de pedras como um cadáver pisoteado. Você não se reunirá com eles na sepultura, porque você destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. A descendência dos malfeitores jamais será
nomeada. Preparem a matança dos filhos dele por causa da maldade de seus pais, para que esses não se levantem, tomem posse da terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, acabarei com o nome e os sobreviventes da Babilônia, com os seus descendentes e a sua posteridade, diz o Senhor. Farei dela a habitação de ouriços e um lugar de pântanos. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Profecia contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim será, e como determinei, assim acontecerá. Esmagarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se afaste de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o plano que foi elaborado para toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois, se o Senhor dos Exércitos o determinou, quem poderá invalidá-lo? Se a mão dele está estendida, quem a fará voltar atrás? Profecia contra os filisteus. No ano em que o rei Acaz morreu, foi pronunciada esta sentença: não se alegrem todos vocês da Filístia, por estar quebrada a vara que os feria, porque da raiz da cobra sairá uma víbora, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão em segurança. Porém farei morrer de fome a sua raiz, ó Filístia, e os seus sobreviventes serão mortos. Uive, ó portões, grite, ó cidade. Todos vocês da Filístia tremam de medo, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das suas fileiras. Que resposta se dará então aos mensageiros daquele povo? O Senhor fundou Sião, e nela os aflitos do seu povo encontram refúgio. Profecia contra Moabe, sentença contra Moabe. Certamente, numa noite, a de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Certamente, numa noite, Kir de Moabe foi arrasada, e ela está destruída. Sobe-se ao templo e a Dibom, aos lugares altos, para chorar por Nebo e por Medeba. Moabe lamenta, todas as cabeças são rapadas, e toda a barba é cortada. Nas ruas andam vestidos de panos de saco. Nos terraços e nas praças todos pranteiam, desatando-se em lágrimas. Tanto Esbom como Eliale andam gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os soldados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até a região de Zoar e Eglat-Celicia, vão chorando até a subida de Leite. E no caminho de Oronaim levantam gritos de desespero, porque as águas de Nimrim desapareceram. Seca-se o pasto, acaba-se o capim, e não há mais nada que esteja verde. Por isso eles mesmos levam a riqueza que adquiriram e guardaram para além do ribeiro dos salgueiros, porque o pranto se espalha pelo território de Moabe. O seu clamor chega até Eglaim, o clamor chega até Beer-Elim. As águas de Dimon estão cheias de sangue, mas trarei ainda mais sobre Dimon um leão para atacar aqueles que escaparem de Moabe e os que permanecerem na terra. O desespero dos moabitas. Enviem cordeiros ao dominador da terra, desde Sela, pelo deserto até o monte da filha de Sião, como um pássaro espantado, lançado fora do ninho. Assim são as filhas de Moabe nos vales do rio Arnon. Elas dizem a Judá: dê-nos um conselho, tome uma decisão, faça com que, em pleno meio-dia, a sua sombra seja como noite para nós. Esconda os desterrados e não revele onde estão os fugitivos, que os desterrados de Moabe possam morar em seu território. Sirva-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando um homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, então um trono será estabelecido em bondade, e sobre ele se assentará com fidelidade.
no tabernáculo de Davi, alguém que julgue, busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Ouvimos falar de soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberbo. Ouvimos falar da sua arrogância, do seu orgulho e do seu furor, mas todo esse seu orgulho é vão. Por isso Moabe pranteará, por Moabe todos prantearão, profundamente abatidos, hão de suspirar pelos bolos que passas de Kir-Haresete, porque os campos de Hesbom estão murchos. Os senhores das nações destruíram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estendiam até Jazer e se perdiam no deserto, ramos que se estendiam e passavam além do mar. Por isso prantearei com o pranto de Jazer pela vinha de Sibma. Eu as regarei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, pois sobre os seus frutos de verão e sobre as suas colheitas já caiu o eia dos inimigos, fugiu a alegria e o regozijo dos pomares. Nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o eia dos pisadores. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como se fosse harpa, e o meu coração estremece por Kir-Heres. Quando Moabe se apresentar e se cansar nos lugares altos, quando entrar no seu santuário para orar, nada a alcançará. Esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: daqui a exatamente 3 anos será humilhada a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o resto que ficar será pouco, pequeno e fraco. Vamos ler agora 2 João, prefácio e saudação. O presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. O amor fraternal. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Os enganadores e como tratá-los, porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. Saudações finais. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. É isso aí, pessoal, não para. Vamos perseverando e avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima!